Oiê! Nesta aula eu vou falar sobre as ervas e o feminino, sobre o reino vegetal que nós temos representado através da medicina das ervas e o sagrado feminino. Então, nesta aula eu vou introduzir vocês ao universo da ginecologia natural, que é uma prática que utiliza as ervas em abundância, e algumas práticas dentro da ginecologia natural, que são práticas ancestrais, e também vou falar sobre algumas ervas que eu considero fundamentais para caso você queira começar esse autoconhecimento, essa conexão com essas práticas ancestrais com ervas. Quais as ervas que eu considero aí fundamentais, os primeiros passos que você pode dar nas suas práticas com ervas para a harmonização do seu feminino. Então, antes de começar aqui trazendo o conteúdo desta aula, eu peço que você deixe um joinha, já se inscreve no canal para que você seja avisada dos próximos vídeos, né? Quando eu postar aqui no canal, que vocês sejam avisadas. Então, você já deve ter ouvido falar da sua mãe, da sua avó, da sua tia, bisavó, enfim, você já deve ter ouvido falar delas ou de outras mulheres da sua vida, que os chás e banhos de assento, eles são ótimos para muitas coisas de mulher, né? Então, a gente antigamente tinha, né, dentro das famílias, as mulheres que tinham esses saberes, que indicavam aí desde ervas, até mesmo, né, a questão de usar a bolsa de água quente para cólicas, enfim, receitas caseiras e que eram transmitidas de mãe para filha. Mas por preconceito, incredulidade, a gente acabou deixando esses tratamentos ancestrais de lado, né? Até também toda uma campanha negativa que foi feita por anos e anos e que nos conduziu a deixar de lado os tratamentos ancestrais e a acabar optando pelos fármacos, a sempre optar por uma medicalização. Mas hoje, juntamente com o resgate do sagrado feminino, esse movimento, né, de resgate do feminino sagrado, nós estamos tendo o resgate também dos saberes dessas práticas de cura, de prevenção com as ervas, e que vem através da ginecologia natural, do que hoje nós chamamos, né, esse sistema de saberes para tratar a saúde da região genital e do aparelho reprodutor feminino. A gente, né, chama de ginecologia natural. E a ginecologia natural, ela se refere não apenas aos processos físicos, emocionais e energéticos que tem relação, né, com a manifestação de desequilíbrios no sistema reprodutor feminino. Então, a ginecologia natural, ela tem um olhar sistêmico, ela tem um olhar amplo sobre as patologias ligadas ao sistema reprodutor feminino. Então, não se refere apenas à parte física, mas há essa integração, esse olhar, esse autoconhecimento mais aprofundado sobre a mulher. E os tratamentos, eles envolvem a fitoterapia, ou seja, o uso de ervas e óleos essenciais, mas também, também pode envolver cristais, né? Mas assim, além da parte física, né? Além das práticas que você pode realizar no seu dia a dia, que você pode conhecer, a ginecologia natural, ela propõe também uma tomada de consciência sobre o seu corpo. Então, você, mulher, conhecer o seu corpo, se tocar, conhecer seu canal vaginal, né, a sua vagina, né, o seu útero, os seus seios. Então, você aprender a observar, a autoobservação, para você entender quando o seu corpo está bem ou quando ele está dando sinais de desequilíbrio. O seu ciclo menstrual também, ter esse olhar de, ao invés de buscar apenas suprimir sintomas, que é esse olhar que nós temos hoje, de olhar tudo como sintoma e apenas buscar formas de acabar com esses sintomas, a gente trazer um olhar de entender por que esses sintomas se manifestam,
qual a causa desses sintomas, de onde vem essa cólica, essa alteração de humor, né? Não normalizar que nós tenhamos sintomas, que nós tenhamos um ciclo menstrual que nos faz mal, que nos faz sofrer, né? Então, a ginecologia natural, ela propõe essa autoobservação do corpo, a gente tomar consciência das nossas emoções, dos padrões vibracionais, e é um movimento de esclarecimento e empoderamento e decolonização dos corpos das mulheres, através do uso das plantas, das práticas ancestrais. Então, a gente tem, né, com certeza, todas nós temos nas nossas linhagens familiares uma ancestral ou um ancestral que tinha essa sabedoria das ervas, dos chás e xaropes. Então, muito antes de existir os medicamentos, como as pessoas cuidavam da sua saúde, como as mulheres tratavam problemas ginecológicos, problemas de infertilidade, dificuldade para engravidar, ou problemas no pós-parto, enfim. Então, muito antes já existiam esses saberes. Então, e era através desses saberes que as mulheres tratavam questões ginecológicas e também físicas. Então, em todas as famílias a gente com certeza tinha, ou tem, né, se vocês têm esse privilégio, tem uma avó, uma mulher ali curandeira, uma rezadeira, uma benzedeira, enfim, uma mulher que traz esses saberes das ervas. Então, todas nós temos nas nossas ancestralidades femininas essa mulher curandeira, mas aos poucos nós fomos deixando de lado essa sabedoria e usando cada vez mais medicamentos. Então, a gente trocou as ervas do quintal pelas farmácias. Então, mas é importante dizer aqui que a ginecologia natural, ela não vem, ou o uso das ervas para o feminino, ela não vem com o intuito de substituir o tratamento médico. Muito pelo contrário, ela vem complementar e, antes de tudo, prevenção. Os saberes com as ervas, a ginecologia natural, elas são um caminho de prevenção. Por quê? Porque se você aprende a observar o seu corpo, a cuidar do seu corpo de forma preventiva, você consegue evitar que se manifestem doenças ou até mesmo identificar essas doenças logo no comecinho, quando requer um tratamento bem mais simples. Então, a ginecologia natural é, antes de tudo, um caminho de prevenção. E os nossos ancestrais, eles trabalhavam muito a prevenção, principalmente pelo quê? Pela alimentação. Então, os nossos ancestrais se alimentavam muito melhor do que nós hoje. Hoje nós consumimos muitos alimentos industrializados, alimentos processados. Nós não temos tempo para cozinhar, para plantar, para colher o nosso alimento. Então, o caminho de prevenção também era a alimentação. E aí, quando a gente fala das ervas, nós também podemos integrar essas ervas na nossa culinária, no nosso dia a dia, utilizar ervas nas receitas. Então, percebam como vai muito além, né, da gente falar de práticas de banho de assento, de vaporização. São algumas práticas dentro desse universo. Então, a ginecologia natural, ela acaba trazendo esse resgate, a gente resgatar esse elo que a gente tem com essa ancestralidade feminina, que tinha esse saber das ervas, né? Que tinha aí esse conhecimento das receitas para sintomas simples, né? Ou doenças simples ali que a gente poderia estar cuidando em casa, né? Então, quando a gente fala de processos como a vaporização do útero, banho de assento, até mesmo escaldapés, todas essas práticas, a mulher, ela pode ter um autoconhecimento, pode identificar também essa parte energética, emocional, o que está sendo liberado. Então, a gente tem as práticas para limpezas, né? Então, a gente entende que a doença, ela pode ter um ponto de origem como um desequilíbrio energético, emocional ou até mesmo ancestral. Então, de repente, né, você que está aqui assistindo esse vídeo aqui, esta aula, você pode ter na sua família vários casos de mulheres com câncer no colo do útero ou câncer de mama, né? Então, claro, tem as tendências genéticas,
mas será que não é possível romper esses padrões ou ir mais a fundo e investigar por que nesse sistema familiar tantas mulheres desse sistema elas são acometidas pela mesma doença, né? Então a ginecologia natural ela traz esse olhar muito profundo. E falando até das clientes dos Yoni Eggs, né? Os Yoni Eggs eles também trazem uma proposta de uma ginecologia cristalina, um olhar através dos cristais para o tratamento da mulher. Eu identifiquei nas minhas clientes essas clientes que tinham aí traziam questões ancestrais, né? Padrões ancestrais, e que elas com os Yoni Eggs elas foram rompendo esses padrões, inclusive de questões físicas. Elas foram aprendendo a lidar, né, a mudar esse quadro, inclusive. Então, já que eu falei das limpezas, eu gostaria de explicar para vocês um pouco sobre as memórias uterinas, porque aí, quando a gente fala das práticas com ervas, nós teremos práticas de limpezas de memórias uterinas. E essas práticas, eu gosto de lembrar, gente, que as mulheres que não têm útero, elas também podem fazer, elas também podem realizar memórias uterinas, mesmo sem ter útero, tá? Então, ao longo da vida, de forma inconsciente, a mulher vai gravando na região uterina padrões emocionais e energéticos de rejeição, medos, mágoas, culpas, baixa estima, enfim, tudo que você imaginar de lixo emocional e energético. E aí, com o passar do tempo, esses padrões, eles passam a afetar o nosso campo físico. Então, e aí a gente pode, né, esses padrões podem acabar contribuindo para o desenvolvimento de doenças físicas. Então, a gente tem, dentro da ginecologia natural, esse olhar até da metafísica da saúde, para buscar auxiliar essa mulher no seu autoconhecimento, para entender o que há por trás, porque é importante entender a causa desse desequilíbrio, porque mesmo que ela retire o útero, em uma situação que essa mulher retira o útero, eu observo nas minhas clientes, nas que passaram por histerectomia e que não fizeram ainda esse olhar de entender essa causa dessa doença, eu percebo que depois elas passam a desenvolver problemas nos órgãos que estão ao redor. Então, por exemplo, ela retirou o útero, acima está toda a parte intestinal, né, o intestino, o estômago. Ela passa a desenvolver desequilíbrios no sistema digestivo, né? Então acaba tendo ali uma sobrecarga nessa região, uma sobrecarga energética. Então é importante olhar para isso, porque senão essa mulher, o que pode acontecer? Ela pode acabar desenvolvendo problemas em outras partes do corpo, porque a causa não foi tratada. Então, é trazer essa compreensão da raiz do problema para conseguir realizar um tratamento sistêmico, né, que englobe todos os aspectos do ser mulher, né? Então, o útero, ele é muito mais do que um órgão físico, ele é o nosso segundo coração, né? As emoções não ficam apenas no nosso coração, elas também vão para o nosso ventre. E também é um ponto de poder feminino, de manifestação desse poder feminino, porque é algo muito sagrado. Gosto muito de pontuar isso, né? A vida é sagrada e nós, mulheres, nós trazemos naturalmente esse dom da vida, de gerar vida. Isso é muito forte, é muito potente, e a gente não pode se esquecer disso, ainda mais em tempos em que a vida é tão desvalorizada, e reflete justamente, né, essa desvalorização do feminino. A gente precisa tomar consciência do quanto a vida é sagrada e do quanto esse poder, nós temos esse poder imenso dentro de nós, e dessa forma a gente pode usar esse poder não apenas para criar outra vida, para gerar outra vida dentro de nós, mas para gerar tudo o que nós desejamos para nós e para o mundo. Então, mas a verdade é que a mulher nem sempre tem consciência disso.
Então, as práticas com ervas, não apenas dentro da ginecologia natural, mas quando a gente fala dos rituais no sagrado feminino, elas propõem esse despertar, essa mudança da relação da mulher com o seu útero, com o seu ciclo menstrual, com as suas emoções, com o seu sagrado, com a sua ancestralidade feminina. Então, é nesse sentido que essas práticas podem ajudar. E aí, quando a gente fala do uso de ervas, o caminho do uso das ervas, e aí a gente pode falar até mesmo dos indígenas. Os indígenas vivem sem medicamentos, né? Os medicamentos entraram na vida dos indígenas através também do homem branco ocidental, que também trouxe doenças que os indígenas nunca tiveram, né? Então eles precisaram buscar também a via ocidental, as vacinas, os medicamentos para tratar. Mas se a gente pensar nos indígenas, eles resolvem tudo com a riqueza da floresta, com as ervas, com os alimentos, com os rituais. Então eles conseguem tratar dores físicas e emocionais com a natureza, através do poder da natureza. E de forma bem tranquila, bem menos inconveniente, porque os medicamentos eles possuem efeitos colaterais. Tem pessoas que podem ter algum tipo de alergia, enfim. E aí agora eu vou falar de algumas técnicas, já que eu falei das limpezas de memórias uterinas, né? Trouxe aqui para vocês o entendimento dessas memórias, dessa limpeza, que a gente pode, né, limpar nosso útero dessas memórias. E aí nós temos algumas práticas, como chás, a vaporização do útero e o banho de assento. Então, o chá, os três, né, tanto o chá quanto a vaporização e o banho de assento, eles podem trazer contribuições no nível físico e no nível energético, né? O chá e o banho de assento, eles vão trazer muito mais um aspecto físico, porque o chá, a gente ingere o chá, e o banho de assento, você vai literalmente usar esse preparo de ervas, vai lavar, né, sua região genital, vai deixar ali, no caso a gente vai sentar, né, numa bacia, então vai deixar ali banhado. Então o chá e o banho de assento, não é que eles não possam trabalhar o emocional e o energético, mas eles vão trabalhar, o foco será a parte física, enquanto que a vaporização do útero, apesar de se chamar vaporização do útero, ela não chega até o útero, tá, gente? Então, mas simbolicamente, né, é uma limpeza de memórias uterinas. Então, você tem um contato com esse vapor, que também traz um benefício físico, tonifica a sua musculatura aqui, né, a vulva, a vagina. Então, também esse vapor, ele traz o benefício ali para tonificar essa pele. Mas vai trabalhar muito mais a nível energético, a nível espiritual. Então você vai preparar essa vaporização já intencionando o que você quer limpar, o que você quer trabalhar nessa vaporização. Você quer limpar energia sexual de parceiros anteriores, você quer limpar abuso sexual, você quer se curar emocionalmente desse abuso sexual, enfim, quer trabalhar a relação com a sua mãe, com o seu feminino. Então a vaporização, ela vai trabalhar muito mais a nível espiritual. E tudo que eu tô passando aqui para vocês, gente, não é indicado para grávidas e para quem tá amamentando. Então, grávidas e lactantes, busquem sempre orientação profissional, porque existem ervas que são abortivas, existem práticas que são abortivas, existem ervas que podem secar o seu leite. Então, sempre procurem um acompanhamento profissional. E caso vocês tenham alguma dúvida, também sempre procurem uma profissional para orientar. Façam teste com as ervas para saber se vocês não têm alergia. Então, na dúvida não faça, né? Então, busque sempre se certificar em relação à questão das ervas, se você não tem alguma reação, alguma alergia.
E aí eu vou explicar agora um pouquinho de cada uma, como que faz. E lembrando também, né, caso você, mulher, esteja já com alguma doença, está com algum corrimento, sangramentos, procure auxílio médico, né, feridas na vagina. Então, primeiro procure uma orientação antes de realizar essas práticas, ok? Então, o chás, como que a gente pode fazer o chá? Você vai ferver a água, vai colocar a erva, 1 colher de chá se for erva seca, 2 colheres se for fresca, e vai tampar por 5 minutos. Destampa e toma ainda quente. O banho de assento, o ideal é que você tenha uma bacia que te cubra de água até o umbigo quando você sentar. E que ela seja de barro ou esmaltada, de aço inox, enfim. Não use bacias de plástico e de alumínio, porque o contato com o calor da água pode liberar substâncias tóxicas. Então você vai preparar, para cada 1 litro de água, você vai usar 2 colheres de sopa da erva, né? Vai fazer um chá bem concentrado, pode diluir com a água da bacia. E aí, com ela numa temperatura agradável, depois que você fez o seu banho de limpeza, você senta nessa bacia e fique por uns 20 minutos ou até a água esfriar. Então, precisa ter todo o contato ali do seu aparelho genital, precisa ter todo o contato ali com a água, tá? Precisa estar mergulhado. E que seja confortável. Então, é importante uma bacia grande, que você consiga sentar e ficar confortável ali. A vaporização, eu vou deixar o link aqui no vídeo do livro Mulher Sagrada e Cíclica. Nesse livro eu explico todos os detalhes de como você pode fazer a vaporização, tanto a vaporização seca quanto a vaporização úmida, que é com água, né? A seca é com carvão, a úmida é com água. Então, vou deixar aqui o link para que vocês acessem o livro, e lá também tem muitas outras informações, até mesmo sobre as ervas. E aí eu gostaria de destacar agora 4 ervas fundamentais, 4 ervas que vocês podem buscar para iniciar suas práticas. Então, mais importante, né? Eu sei que a gente tem muitas ervas, mas que tal você buscar nesse caminho entrar em contato profundo com uma erva? Uma erva só já faz tanta coisa, já tem tantas funções. Então, a gente não precisa sair buscando loucamente tantas coisas. Então, se vocês realmente querem, né? E eu já ressaltei aqui nas aulas que o xamanismo é um caminho de vivência, é um caminho também de paciência, você respeitar o seu ritmo, respeitar os ciclos da natureza. Então, você pode, aos poucos, conheça uma erva, entenda a ação dessa erva em você, e aí depois você vai buscando outras. Então, eu trouxe aqui uma lista com 4 ervas que são maravilhosas para nós trabalharmos dentro do sagrado feminino, que já realizam muitas ações, que já trabalham muitas questões ligadas ao feminino. Então, a primeira erva que eu vou falar, uma erva bem conhecida, é a Artemisia. Até seu nome vem da deusa Ártemis. É considerada uma erva das bruxas, das parteiras, enfim, não teria como eu não colocar a Artemisia nessa lista. E na parte física, ela ativa a circulação sanguínea, estimula o útero, ajuda a reduzir cólicas menstruais, problemas nos ovários, inchaços e dores uterinas, distúrbios menstruais. Então, é a erva do feminino. Ela também ajuda, no caso das mulheres que querem engravidar, você pode fazer limpezas com a Artemisia antes, né? Fazer aí um processo de limpeza e aí depois tentar, né, a sua gravidez, né, buscar engravidar. Então, porque ela limpa energeticamente o ventre das mulheres, prepara o ventre para a gravidez. Ela também fortalece a feminilidade, a autoestima. Então, tudo que você pensar em relação ao seu feminino, retomada do poder feminino, guerreiro interior, então você pode buscar a Artemisia para suas práticas. Caso você vá utilizar a Artemisia no chás, né, realizar um processo de limpezas através do chás, é importante dizer que ela pode alterar momentaneamente, alterar o seu ciclo menstrual,
E as mulheres que usam de anticoncepcional devem ficar atentas, porque ela pode acabar afetando a ação do anticoncepcional, tá ok? Mas isso faz parte desse processo de limpeza. Então, caso você vai buscar esse processo de limpeza através de chás, então apenas atente-se a esses pontos, tá? Depois, a camomila. A camomila próprio nome, né, matricária, vem do grego, que significa matriz. Então, camomila é a erva da mãe, é a erva para nós trabalharmos a mãe. Não apenas a mãe interior, a nossa mãe interior, mas caso você queira trabalhar a sua relação com a mãe, com a ancestralidade feminina, com as mulheres da sua família. Então, a camomila ela traz assim um colo, né? Ela traz um aconchego, ela traz uma energia de colo, de aconchego maravilhoso para a mulher que de repente passou por situação de rejeição, de abandono, que traz muitas mágoas. Então a camomila ela traz esse conforto. E fisicamente ela ajuda a combater os sintomas da TPM, combater infecção urinária, possui ação anti-inflamatória, relaxante, ajuda na fertilidade também. E ela nos ajuda a liberar raivas, mágoas, trabalhar a energia do perdão, eliminar os medos, a falta de autoconfiança, traz otimismo, liberar os estresses emocionais. Enfim, a camomila ela vai trazer o colo que você precisa. A sálvia, ela também traz um colo, mas é um colo de anciã. É uma energia um pouco mais, não rígida, mas assim, uma coisa assim mais intensa, uma coisa mais forte. Que a sálvia até no xamanismo, a sálvia é uma planta de muito poder espiritual, é uma planta de conexão espiritual, uma planta que te leva para esse contato com os ancestrais. Então a sálvia, ela auxilia no equilíbrio hormonal, né, no ponto físico, ela vai auxiliar no equilíbrio hormonal, corrimentos, estimula a menstruação, alivia a TPM, as cólicas menstruais. Para as mulheres que estão na menopausa, também auxilia nos sintomas. Então, se você está com aquelas ondas de calor, com secura vaginal, a sálvia ela pode auxiliar nesses sintomas. E ela também estimula a criatividade e a comunicação. A sálvia também, por conta desse aspecto espiritual, ela é excelente para limpeza de memórias ancestrais e conexão com a sua força ancestral e com a espiritualidade. Por fim, eu vou falar da calêndula. A calêndula também é uma erva que eu adoro de paixão. Ela traz, para mim, a calêndula, ela traz muito essa energia. Se eu for falar dos arquétipos, né? A donzela, para mim, a Artemisia traz muito a energia da donzela. A camomila, para mim, traz a da mãe. A sálvia traz a da anciã. E a calêndula traz a da feiticeira. E as propriedades em relação à parte física, ela auxilia na vinda da menstruação, para limpezas, né, de pós-aborto ou pós-parto, possui ação cicatrizante, anti-inflamatória, antimicrobiana, auxilia nos sintomas da menopausa, candidíase, vaginose, hemorroida, herpes e limpezas em geral. Então, para mim, a calêndula traz muito essa energia do elemento fogo e, de fato, nas propriedades dela, ela ajuda em limpezas aí bem profundas, né? E ela também ajuda a desbloquear a energia criativa, a limpar padrões de pensamentos negativos, oscilações de humor. Então, assim, se você tem na semana pré-menstrual oscilações repentinas de humor, aquelas explosões de cólera, de raiva, de repente é interessante você buscar uma conexão com a calêndula. Então, a calêndula, para mim, né, ela, em relação aos arquétipos, para mim, ela traz essa energia da feiticeira. Então, a minha sugestão para você escolha uma erva, se conecte com ela, seja através do banho de assento, da vaporização, do chá. E caso você tenha alguma dúvida, se você não tem certeza se você pode realizar essas práticas, deixe nos comentários, comente aqui no vídeo. E eu gostaria também de saber o que você sentiu em relação a essa aula, em relação a esses saberes, como isso pode te ajudar.
e vamos seguindo juntas nesse estudo. Gratidão e Namasteusa. A deusa que há em mim, salve a deusa que há em você.